vocês hoje é sobre espírito de corredor. Como ter um espírito de corredor? Em Salmos 32:8, a palavra de Deus diz: e eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O corredor, ele tem que estar preparado. Eu conheço um homem, e esse homem que eu conheço, na verdade, ele trabalha lá em um determinado local, em um local parado. Ele passa o dia praticamente confinado nesse local. Mas é interessante ver que quase todos os dias, perto do pôr do sol, às vezes pela manhã, esse homem está correndo. Ele é um grande corredor. Muitas vezes ele sai lá da outra cidade e vem até aqui em Brusque, correndo, passando a serra toda correndo. Ele já é um senhor mais ou menos de 55, 60 anos, mas ele não perdeu o espírito de corredor. Sempre está ativo, sempre está motivado a seguir aquilo que ele quer fazer, e isso é interessante. Em Gálatas 2:2, o apóstolo Paulo diz: recebi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. O apóstolo Paulo sabia a importância de ser um bom corredor. Nesse sentido, o bom corredor é fazer as coisas certas, ir em frente e acelerar muitas vezes o processo. Muitas vezes nós gostamos de ler apenas um versículo por dia da Bíblia. Seja o corredor, acelere, leia um capítulo. Muitas vezes as pessoas acabam lendo um capítulo por mês, acelere, leia 30 capítulos por mês. E assim por diante. Quando você tem um espírito de corredor, e você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você quer ir, então com certeza as coisas se tornam um pouco mais fáceis, e você acaba realizando o sonho que você escolheu para Deus, ou melhor, que Deus escolheu para você, se realizar de forma mais fácil. Deus colocou dentro de nós um espírito de corredor. Eu lembro da história, eu estive lendo uma história sobre um grande cavalo chamado Hidalgo, e esse cavalo, ele teve, junto com o seu dono, eles foram correr uma corrida lá no deserto da Arábia. O nome da corrida era a Corrida do Mar de Fogo, ou do Oceano de Fogo. Eles correram cerca de 5.000 quilômetros. Foi impressionante, uma corrida com vários corredores de várias partes do mundo, mas o interessante é que nessa corrida apenas os cavalos puros sangue correm. Mas, nesse caso, o Hidalgo não era um cavalo puro sangue, ele era um Mustang. A palavra Mustang em espanhol significa rebelde, indomável, que não consegue se dominar. Mas mesmo sendo um cavalo indomável, mesmo sendo um cavalo como era um puro sangue, o Hidalgo chegou em primeiro lugar. Muitas pessoas que se acham puro sangue, que têm toda a espiritualidade, que sabem tudo, que acham que tudo gira em torno delas, elas acham que estão no caminho certo. Mas muitas vezes é aquele que não é puro sangue, aquele que é fraco muitas vezes, esse às vezes chega muito mais rápido e muito mais velozmente no destino onde quer chegar, simplesmente porque ele acreditou mais do que aquele que é soberbo e acha que é um grande puro sangue. Filipe também era um grande corredor. Em Atos 8:30, apóstolo Paulo diz: e correndo Filipe ouviu que o etíope, na verdade ele era um etíope, ele era o mordomo mor, ou seja, ele era o chefe dos mordomos lá da rainha dos etíopes. Então, Deus enviou Filipe para chegar até esse eunuco, porque ele estava lendo lá uma passagem da Bíblia e ele não entendeu. O interessante é que a palavra de Deus diz em Atos 8:30, e correndo Filipe ouviu que ele lia uma passagem do profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? O interessante é que o próprio Filipe correu para ir até o eunuco, mas Filipe sabia por que ele estava correndo. Ele tinha que chegar até o eunuco e falar para ele essa passagem, esclarecer a passagem que tinha lá no livro de Isaías. Muitas pessoas acabam correndo e não sabem para onde vão. Muitas pessoas são crentes baratas tontas, é o que eu sempre digo. Você já viu uma barata tonta? Ela corre, não sabe para onde é que vai, e a barata mostra uma corredora, mas ela não sabe a direção que tomar. Então nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser muitas vezes como um cavalo Hidalgo, que correu 5.000 quilômetros, mesmo
mesmo prazo, mesmo não sendo tão puro sangue quanto aqueles cavalos árabes, ele chegou a 5.000 quilômetros de distância. Ajudar os outros a serem bons corredores faz parte de nós. Se nós temos o espírito de corredor, nós temos que ajudar as pessoas a serem boas corredoras, ensinar as pessoas, mostrar o caminho que devem andar, ser motivados com elas. Mas muitas vezes nós esquecemos que as pessoas que estão nos correndo do lado acabam ficando para trás. Claro que é verdade, você não pode deixar a sua felicidade de lado para fazer o outro feliz. Não, pelo contrário, você tem que ser feliz primeiro para depois as pessoas serem felizes. É por isso que Jesus falou: ama-te a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja feliz, depois vai fazer o outro feliz. Então, é bem verdade que as pessoas que ficam lá para trás, você pode instruí-las uma vez e duas. Porque se você parar cada vez para instruir a pessoa que está lá atrás, você que não vai ser um bom corredor. Então chega uma hora que você tem que parar de instruir e continuar correndo. Infelizmente, existem casos assim. Mas felizmente, existem casos que você volta lá, aconselha a pessoa, ensina ela a retornar a correr, e ela é uma grande corredora e se torna uma grande pessoa. Eu tenho visto isso nesses 20 anos de ministério. A gente acaba entendendo qual o objetivo que Deus tem na nossa vida, qual o objetivo que Deus tem para os homens aqui nessa terra. Ensine as pessoas a correr. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez os seus irmãos em casa, seus amigos, seu patrão, pessoas que não sabem qual a direção tomar. Mas você pode fazer parte desse time de grandes corredores e ensinar as pessoas a irem à frente, a correrem, a chegarem ao lugar que Deus preparou para elas. Em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo fala: habite ricamente entre vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Paulo estava dizendo isso: olha, vamos fazer isso, vamos motivar as pessoas, vamos falar desse Deus para elas. Mas ele deu mais uma dica aqui: cantem salmos, hinos e cantos espirituais, se alegrem. Não fique sempre na sua igreja, você está ouvindo aí, cantando músicas, mesmo que sejam cristãs, mas músicas que quando você sai da igreja, você sai morto, arrebentado, porque a música tem um poder gigante na mente das pessoas. Mesmo sendo essas músicas cristãs ou músicas seculares, você tem que entender, você tem que ouvir a música do momento de luto, vamos colocar assim, você tem que se auto-refletir. Mas você tem que ouvir também a música que coloca para cima, uma música espiritual que leve além. É por isso que Davi, cada vez que eles tocavam, eles dançavam. Davi dançava. As pessoas que estavam junto com Davi, eles dançavam quando eles louvavam a Deus. Isso é alegria. Seja um bom corredor também nessa área, aprenda a discernir qual o espírito realmente que vai te colocar para cima. Qual o espírito que realmente vem de Deus? Prove se o espírito vem de Deus. Eu lembro anos, quando eu era criança, nós estudávamos, tem uma professora que até hoje, cada vez que eu passo por ela, eu buzino, levanto a mão, e a gente se vê, a gente se abraça, a gente se beija, porque é uma pessoa realmente, eu tenho uma estima por ela. Ela me ajudou, de certa forma, a ser um corredor em certas áreas da minha vida. Tanto no livro Olhos de Águia, o livro que eu escrevi, o nome dessa professora está no livro. Por quê? Porque com certeza ela foi um degrau para que eu alcançasse um outro patamar na minha vida. Não digo talvez nos cálculos, que ela ensinava matemática, eu nunca fui bom em matemática, mas com certeza ela me ensinou em algumas partes a ser uma pessoa mais de caráter, a tentar entender as pessoas, mesmo às vezes, quando a gente não quer entender as pessoas. A ser uma pessoa com visão ampla, mesmo que às vezes um muro esteja na nossa frente. Ter a fé, ir além do muro, enxergar o que tem além do muro, mesmo se você vê o que é isso. Isso é fé. Quando eu estive também no bombeiro, por 8 anos, existe um homem lá que me ensinou tudo o que eu sei até hoje sobre a questão de atendimento de pessoas. Eu passei 8 anos. No início, eu fui testado por ele. No início, ele me colocou à prova. Ele falou muitas vezes para mim: pede abaixo e sai. Não estava aguentando. Ele encostava o nariz dele no meu nariz e olhava sério para mim e dizia: quer subir abaixo? Quer me bater? Mas eu entendi que aquilo era um treinamento. E eu precisava passar por aquilo. Por quê? Porque eu nunca tive muitas
eu consigo reconhecer a autoridade de algumas pessoas, simplesmente porque eu passei por um treinamento. E hoje eu e esse homem somos grandes amigos. Porque eu até entendi que mesmo toda a aprovação que ele me fez passar, ser jogado em lama, ser empurrado, descer de altura de mais de 50 metros, ser colocado à prova, ser pedido para ir embora se quisesse, mesmo tudo aquilo que eu passei, eu sabia que ele estava me instruindo. No início parecia ruim, não era bom. Eu realmente, eu acho que eu queria avançar nele, no lugar de todo, em outras palavras, mas eu vi que aquilo foi muito bom para mim. Em outras palavras, muitas pessoas querem correr sozinhas e não querem receber instruções das pessoas que a estão liderando. E quando elas querem correr sozinhas, muitas vezes lá na frente, o sapato aparece rasgado, elas aparecem quebradas, com calos no pé, e muitas desistem pelo meio do caminho, porque não souberam correr, não souberam respirar na hora que era para respirar, não souberam parar para tomar aquela aguinha, não souberam fazer a coisa certa e entrar em caminhos pedregulhos, ruins de correr, cheio de pedra, de pau, assim por diante. Não, você pode até passar por um caminho desse, mas lembre-se, você tem que ter alguém que te guie juntos. Você tem que ter um líder que já conheça, que já passou por aquele caminho. Aprenda isso. Aprenda a entender que Deus coloca pessoas na tua vida para forjar o teu caráter. Nada vem por acaso. Moisés recebeu 1 milhão de pessoas para forjar o caráter dele. Moisés não precisou de uma pessoa para forjar o caráter dele, de duas, daquelas 10 homens que foram espiar lá na terra prometida e voltaram reclamando, não. Moisés precisou de mais de 1 milhão de pessoas para forjar o caráter dele. Deus precisou mandar 1 milhão de pessoas a Moisés para que ele entendesse realmente o quão rebelde ele é. Tanto que Moisés não entrou na terra prometida, mas no final da carreira de Moisés ele entendeu o que Deus tinha feito para ele. Ele louvou a Deus e agradeceu. O quão grande homem Moisés se tornou. Talvez Deus tenha colocado na sua vida pessoas que têm forjado o seu caráter, pessoas que estão duvidando da sua fé, pessoas que estão te levando à lona, pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir, mas não é assim. Essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, mesmo as pessoas que estão duvidando de você, elas estão servindo para te levar a um lugar mais alto. Porque Deus usa tudo que foi usado para te prejudicar, e Ele coloca, Ele usa essas ferramentas que foram forjadas para te prejudicar, essas mesmas ferramentas Ele usa para te levar no alto adiante. É isso que Deus faz. Um bom corredor, ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe qual a direção ele quer chegar. Nós temos uma cachorrinha em casa, talvez alguns aqui conhecem, e ela é muito especial para nós. Ela desde criança esteve sempre junto com a gente, desde bebê, né? Criança, bebê, a gente fala cachorro assim, né? Desde filhotinho. Então o interessante é que uma vez ela saiu e a gente chamava ela, dava bola, então ela foi lá, saiu, foi dar uma volta, e de repente a gente olha aquele bichinho desse tamanho, pretinho, meio bombadinha, correndo a quase 200 km por hora. Ela na frente e cachorros atrás dela. Ela na frente, pega e não pega, e a orelhinha dela para trás. E ela é interessante, é que ela sabia quando ela deveria correr. Quando ela me viu, ela correu até mim e pediu para pegar no colo. Se os animais sabem para onde devem correr no momento de dificuldade, nós também temos que saber para onde devemos correr no momento de dificuldade. Muitas vezes Deus fala conosco, não em voz alta, mas fala aqui dentro do coração. Vá lá, fala com aquela pessoa. Vá lá, pergunte para ela se realmente o que ela está fazendo é certo. Vá lá, pergunte para ela o que você tem que fazer para você mudar. É simples. Deus fala, mas às vezes esperamos tudo, todas as respostas esperamos que venham de Deus. Mas Deus usa pessoas para te levar adiante. Deus usa pessoas para te instruir. Mesmo que a instrução no momento seja dura, seja difícil, mas um bom corredor sabe que aquela instrução vai fazer com que ele consiga ir muito mais adiante. Em Hebreus 11:27, a palavra de Deus diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nós temos que fazer como Moisés. Moisés saiu do Egito, passou todo o deserto, porque Moisés via aquele que era invisível, que é o nosso Deus. Será que porque o nosso Deus é invisível, muitas pessoas não estão conseguindo enxergá-lo? As
As pessoas querem ver Deus em divisão ampla, divisão viva. Não. Deus não se apresenta diante de nós dessa maneira. Deus se apresenta diante de nós com o Espírito Santo dele. Deus se apresenta diante de nós com a força, com a determinação, com a certeza que nós chegaremos lá através da nossa fé que Ele mesmo tem nos dado. Até a fé que nós temos não é nossa, é o próprio Deus que dividiu a fé. Agora vem de você, que Ele é a maior fatia da sua fé. Muitas pessoas, Deus coloca um pedaço de fé gigante na frente dele, mas Ele escolhe apenas as migalhas. Não consegue ir adiante, mas muitas pessoas, quando vem a oportunidade de ter fé, eles escolhem o maior pedaço. Qual é o maior pedaço da fé? Talvez a sua maior dificuldade é o seu maior pedaço. Muitas vezes nós queremos ofertar na igreja, muitas vezes nós temos todo tipo de desculpas para não ofertar na igreja, viemos para a igreja com qualquer migalha para ofertar. Não, é hora de se levantar, é hora de botar a fé em ação e começar a fazer o melhor para nós. Isso é grande verdade. Muitas pessoas querem ser abençoadas, querem ter sementes, mas não plantam nada. Muitas vezes acabam plantando sementes que nunca irão vingar. Esse é o passo de fé, é a convicção das coisas que não se vê. Muitas vezes nós temos feito esforços sobrenaturais em minha casa, eu e minha esposa, para ofertar na igreja. E muitas vezes a gente achar, esse mês a gente não vai conseguir. Esse mês a situação vai estar complicada. Mas sempre no final, Deus nos dá uma libertação. Porque se nós estamos semeando, mesmo sem poder semear, Ele sabe que nós estamos fazendo isso com fé. E a fé traz grande benefício àquele que ama a Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem conversa. Se você não tem fé suficiente, você não está agradando a Deus. Isso é bíblico, não é o pastor Edson que está falando. É bíblico. Não é o Edson que está dizendo isso. Está na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Novo Testamento, apóstolo Paulo, mensagem da graça. Como diz Lamentações 3:21, a palavra de Deus diz: quero trazer à mente as coisas que me dão esperança. Por que as pessoas estão desesperançosas? Porque elas começam a correr motivadas. Elas sabem que querem chegar no início da jornada, mas quando chegam no meio da jornada, elas olham e veem um caminho muito distante. E aí, em vez de trazer à mente coisas que vão lhe dar esperança, no tipo, poxa, quando eu chegar lá, que bom que vai ser, quando eu chegar naquele lugar eu vou poder descansar, eu vou poder ter pessoas do meu lado, vai ser muito bom. Não, na metade do caminho, na metade da estrada, elas começam a trazer à mente as coisas que dão desesperança a elas. Realmente não vou chegar, está muito quente, estou com sede, meu pé já está fervendo, acho que vou parar por aqui mesmo. Essa é a diferença daqueles que querem viver em harmonia com Deus, seguir adiante, e daqueles que não querem fazer nada. Existe um provérbio popular que diz: os covardes nunca começam, os fracassados nunca terminam o que começam, mas os vitoriosos sempre vão à frente. Se você começou uma obra, conclua. Não desista pelo caminho. Não seja um covarde. Eu vou começar, mas não vou. Está sempre para começar hoje ou amanhã, mas nunca começa nada. Não. Seja determinado. Eu vou começar e vou até o fim. Mesmo que isso me custe o sangue, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus está comigo e não há nada nesse mundo que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você começou, você que está me vendo agora, se você começou uma obra na sua igreja, se você começou algo magnífico e você teve a certeza que ia dar certo, mas na metade do caminho você começa a desistir e acha que o caminho é muito longo, não desista. Vá em frente. Deus está forjando o teu caráter, quer te levar a lugares maiores, mas muitas vezes o inimigo acaba atacando você. E muitas vezes também é o próprio você mesmo que coloca coisas na cabeça que não tem nada a ver. Siga em frente, seja feliz, motivado, continua a sua carreira e Deus vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Em 2 Timóteo 4:7, a palavra de Deus diz: combati o bom combate. Apóstolo Paulo ainda fala: terminei a corrida, guardei a fé. Quantas provações e tribulações o apóstolo Paulo passou nessa corrida dele aqui na terra?
combatendo o bom combate, terminando a corrida. E uma coisa muito importante, ele teria que continuar guardando a fatia de fé que Deus tinha dado para ele. Faça isso. Não troque a igreja por qualquer coisa. Não faça isso. Você passa a semana inteira no mundo, vivendo uma maravilhosa vida no mundo muitas vezes. Tire uma hora para vir à igreja. Tire uma hora para louvar a Deus. Não fique dizendo, eu não estou pedindo desculpa, hoje eu não vou por causa disso, amanhã eu não vou por causa daquilo, hoje eu não posso por causa daquilo outro. Não. Deus te dá a semana toda para você agir, para você ser o melhor que você pode. Tire só uma hora para Deus. Porque se Deus tirar apenas só uma hora para Deus, com certeza, você vai entrar em bom caminho. Se você começou a corrida, não desista. Vá em frente, lute, encontre uma ótima igreja baseada na vida. Seja feliz e Deus vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Quem Deus fala, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar a você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 2.000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.